Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Show de bola, concurseiro, GCM, Sobral, Ceará. Vamos trabalhar um pouquinho aqui dos direitos humanos e vamos ver o que foi que a banca preparou para a gente no último concurso. Então aqui essa aula ela vai trazer ali aquele mix ali de experiência para você, que vai falar um pouquinho ali sobre o que ela cobrou no anterior. Então já vai trazer ali uma ideia do que ela pode fazer com você no próximo concurso. Então eu vou trabalhar ali os temas centrais, então eu vou pegar a questão, vou responder a questão e vou trazer ali dicas rápidas, informações importantes que você deve levar para uma próxima prova GCM Sobral. Beleza? Então, ó, vamos lá, pau na máquina e vamos começar. Então, a primeira questão diz assim, ó. A evolução histórica dos direitos humanos mostra que seu marco documental foi veja, evolução histórica dos direitos humanos, né? Então tem aí a evolução histórica dos direitos humanos, mostra que o marco documental foi quem? Conferência Americana de Direitos do Homem, não, porque não existe isso. Conferência de São José da Costa Rica, que seria ali o pacto, né? Não foi. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Veja, aqui foi exatamente esse. Veja, essa declaração, apesar que a gente tem que ter muito cuidado, porque existe o quê? Existe a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi lá na França, lá em 1778. E eu tenho a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, só, e qual é a diferença das duas na questão histórica? As duas têm. Cara, a importância histórica das duas é nas alturas. Uma, ela foi o marco documental dos direitos humanos na idade, vamos chamar assim, na idade moderna. Porque ele foi escrito, teve todo um regramento, teve toda uma questão liberal da época, né? Liberdade, fraternidade, né? E já a Declaração Universal de Direitos Humanos já foi o marco mais moderno. Ou seja, já foi após a Segunda Guerra. A grande diferença é que da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ficou só restrito ali na Europa. Já a Declaração Universal, depois da Segunda Grande Guerra, houve o que a gente chama de internacionalização dos direitos humanos. Então, olha só, vamos trabalhar aqui umas informações rápidas sobre o tema? Veja, a evolução histórica dos direitos humanos é marcada por documentos progressivos e não por um único documento isolado. Então, se a gente fosse para... Teve uma vez que eu peguei esse livro aqui é interessante porque ele traz
muitos tratados internacionais. Toda vez que eu vou preparar minhas aulas para trazer para vocês, eu dou uma olhadinha nele, porque ele traz muitos tratados internacionais. E ele traz uma evolução histórica. E assim, meu aluno, é humanamente impossível você decorar a sequência. Eu trabalho com isso todo dia há mais de 10 anos e eu ainda não consegui memorizar a sequência. Mas isso a banca não cobra. Eu peço que você tenha uma ideia que os documentos, os tratados internacionais, terminaram sendo apenas uma evolução histórica. São marcos progressivos, de acordo com a necessidade do ser humano. Então, olha, as primeiras declarações formais, quando tem assim, ó, quando fala formais, é porque foram escritas. Surge no contexto do constitucionalismo liberal. Quando a gente fala em constitucionalismo liberal, traz a ideia da questão da liberdade, né? Seria ali os direitos de primeira geração. Aí ele fala, especialmente nas revoluções inglesa, americana e francesa, lá pelos anos 1700. Todas essas revoluções aconteceram ali pelo ano de 1700. A Declaração do Homem e do Cidadão, lá de 1789, é considerada marco documental clássico inicial. E ela foi vinculada à nossa querida Revolução Francesa. Esse documento ele inaugura a positivação. Veja, quando a gente fala de positivação, significa dizer que aquele documento é escrito. Então, é uma positivação moderna dos direitos, com foco na liberdade e na igualdade. A internacionalização dos direitos humanos ocorre apenas no século XX, especialmente após a Segunda Grande Guerra, com quem? Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza? Aí, a Declaração Universal de 1948 não é o primeiro marco histórico, mas sim o marco da universalização internacional. As conferências, tratados regionais, como o Pacto de São José da Costa Rica, são posteriores e derivadas do processo evolutivo, não marcos iniciais. Se você parar para pensar um pouquinho, todos os tratados ali depois de 1948, depois da Declaração Universal dos Direitos do Homem, você percebe que todos os tratados, eles terminaram sendo de que maneira? Eles terminaram sendo praticamente uma cópia do outro. Né? Terminaram ali sendo uma cópia do outro. Então vamos lá, a segunda questão diz assim, ó, sobre as regras de Beijing, que seria de Pequim, traduzindo para o português, então, que trata de pessoas jovens, delinquentes, né? Professor, não é jovem delinquente, professor. É jovem em conflito com a lei. Pois é, meu aluno, é exatamente. Mas é jovem delinquente mesmo essa porra. Não, senhora. Então ele diz aqui, ó. Sobre as regras de Beijing, é incorreto afirmar que o jovem é toda criança ou adolescente que, de acordo com o sistema jurídico respectivo, pode responder por uma infração de forma diferente por um adulto. Exatamente, é o que acontece aqui no nosso país. Os jovens, eles praticam atos infracionais. Jovem infrator é aquele que se tenha imputado o cometimento de uma infração ou que tenha considerado culpado do cometimento de uma infração. Perfeito, lembre-se que ele quer a incorreta. Os Estados-membros da ONU procurarão, em conformidade com seus interesses gerais, promover o bem-estar do menor e da sua família. Perfeito, perfeito, perfeito. Será dada publicidade de toda e qualquer informação que possa dar lugar à identificação do jovem infrator. Muito errado isso aqui não pode. Isso aqui é vedado. É por isso que quando o menor sofre, quando a gente vê os processos que envolvem menores, processos criminais, né, de atos infracionais, a gente não tem acesso. Eu, como advogado, eu tenho acesso, mas toda vez que eu entro, eu tenho que dizer por que eu estou entrando. E o sistema acusa que eu entrei. Então, eles podem, de repente, saber, pô, vem cá, jovem, por que você está querendo saber aqui? Eu posso ser até responsabilizado na OAB. Às vezes o pessoal chega para mim e fala, tem como tu olhar um processo para mim? Eu disse, não tem, não. Eu não posso, pessoal. Muita gente acha que pelo fato do cara ser advogado, o cara tem acesso. Eu tenho acesso aos processos, mas fica registrado lá e eu posso sofrer uma representação da OAB perguntando por que eu estou procurando o processo. Aí gera problema. Então, quando envolve processo que tem menores, só tem as iniciais deles. Só tem as iniciais. Vamos lá para nossas dicas rápidas sobre as regras de Beijing, de beijinho. Vamos lá. Regras de beijinho. As regras de beijinho, de Beijing, trata de justiça juvenil, estabelecendo diretrizes para o tratamento de menores em conflito com a lei. O conceito jovem é jurídico relativo e depende das normas de cada país. Agora vamos lá.
Aqui a gente tem o Estatuto da Juventude que diz que jovem é de 15 a 29 anos. Mas para as regras do ECA, o menor é até 18 anos. Né? Criança até 12 e adolescente de 12 até os 18. Jovem infrator inclui tanto quem foi já acusado por um delito, mas também aquele que, o quê? Foi acusado e está cumprindo pena, né? Ou seja, já foi considerado culpado, ou seja, já foi julgado. A proteção do menor é orientada pelo princípio do bem-estar, sempre buscando o bem-estar do menor, também da sua família e do contexto social. A confidencialidade é regra absoluta no tratamento do jovem infrator, sendo vedada a divulgação de dados que permitam sua identificação. E a exposição pública do menor viola diretamente as diretrizes internacionais de proteção, sendo incompatível com os direitos humanos. Então, viola direitos humanos a exposição pública do menor. Por isso que você vê que termina sendo, quando é um menor que pratica, normalmente só mostra a silhueta dele, ou só mostra a parte de trás, ou se mostrar o rosto tem que quadricular, né? Vamos lá. A Convenção dos Direitos da Criança diz que a criança será registrada imediatamente após o seu nascimento, certo? A ideia sempre é essa. E terá desde o seu nascimento o direito ao nome, a uma nacionalidade e, à medida do possível, o direito de conhecer seus pais e ser cuidadas por eles. Perfeito, perfeito. Cabe somente aos pais e responsável primordial de proporcionar, de acordo com as suas possibilidades, meios financeiros, condições de vida necessárias e ao desenvolvimento da criança. Não só aos pais, ao Estado, à sociedade. A criança é todo ser humano menor de 12 anos de idade, salvo em conformidade com a lei aplicável à criança. A maioridade seja alcançada antes. Aqui está errado porque, de acordo com a convenção, criança é menor do que 12 anos. Perdão, 18 anos. É menor do que 18 anos, certo? Então, para essa convenção, criança é menor do que 18 anos. A banca sempre vai tentar induzir você ao erro, trazendo ali a ideia do ECA, né? Os Estados-partes reconhecem ou permitem o sistema de adoção, atentarão para o fato que a consideração primordial seja o interesse de preservar a instituição familiar. Não, não. O interesse sempre vai ser trazer o interesse da criança. Sempre vai ser o interesse da criança. Vamos lá para nossas dicas rápidas. Olha lá. A Convenção assegura os direitos desde o nascimento, incluindo nome, nacionalidade e vínculo familiar. Veja que nessa situação aqui, se a gente for trazer ali para o ramo dos direitos humanos, essa convenção ela é um pouco tardia no sentido de proteção da criança. Vou dar um exemplo bem simples e bem prático. A Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, traz a proteção do nascituro, da criança, desde a concepção, ou seja, nos primeiros dias após a fecundação, ali nos primeiros 7 dias, entendeu? Então, assim, para você ver que se tivesse um conflito entre essas duas normas, eu utilizaria o Pacto de São José, porque ele é mais benéfico para o ser humano. Toda vez que você tiver normas de direitos humanos que tratam do mesmo tema, eu sempre tenho que buscar a norma mais benéfica para o ser humano. Ficou claro? Então vamos continuar. A criança tem o direito de reconhecer e ser cuidada pelos pais sempre que possível, reforçando a proteção da identidade e da convivência familiar. A responsabilidade pelo desenvolvimento da criança não é exclusiva dos pais, envolve o Estado e a sociedade, como foi falado na questão. O conceito criança na Convenção é a pessoa com menos de 18 anos, salvo se houver uma antecipação da menoridade pela lei interna. Vou dar um exemplo, tem país que a menoridade é com 16 anos. Né? O princípio norteador da Convenção é o melhor interesse da criança e não a proteção da instituição familiar. Na adoção, o foco é o interesse superior da criança e não a preservação da família biológica. E os direitos das crianças são universais, indivisíveis, e exige a atuação positiva do Estado, sempre, não sendo a mera faculdade dos responsáveis, ou seja, a mera liberdade, a discricionariedade. Questão número 4. O artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são adotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros, com espírito de fraternidade. O texto assim foi extraído do documento denominado, foi muito interessante a banca trazer isso, né? Porque, meu amigo, aqui é a famosa DUDE, a gente chama ela de DUDE, é a Dudinha,
Então tá aí, ó, a DUD. Olha, vamos lá para nossas dicas rápidas. Olha aí. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada em 1948 pela ONU no contexto pós-Segunda Grande Guerra Mundial. Espero que não tenha uma terceira, pelo amor de Deus. O artigo 1º consagra o núcleo axiológico dos direitos humanos, baseado na dignidade, liberdade, igualdade e fraternidade. Lembre-se que eu tenho aqui dignidade, o princípio basilar dos direitos humanos, liberdade, igualdade e fraternidade, direitos de primeira, direitos de segunda e direitos de terceira geração. A dignidade da pessoa humana é fundamento central, como eu falei, da DUD. A igualdade prevista é a material, a universal. Seria isso, desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades. A fraternidade aparece como dever do comportamento entre os indivíduos, reforçando a dimensão ética dos direitos humanos. Veja que eu quero falar para você que quando a gente fala em fraternidade, são direitos coletivos, são direitos difusos, direitos de terceira geração. E a DUD não é um tratado, por incrível que pareça, pela importância da DUD, a DUD ela não é um tratado, ela é um marco normativo importantíssimo, serve de orientação para os demais tratados internacionais, mas ela não é tratado porque ela apenas é uma declaração, ela apenas declara, ela tem um valor normativo, ela influencia a construção de outros tratados e também influencia ali as normas de direitos internacionais, ou seja, as convenções jurídicas internacionais, beleza? Ele foi um marco, ela tem uma importância porque ela foi um marco ali dos direitos humanos modernos, logo após ali a Segunda Grande Guerra Mundial. Quinta questão. A instituição judicial autônoma, cujo objetivo é aplicar e interpretar a Convenção Americana de Direitos Humanos, é a Corte. É a Corte. Dentro do Pacto de São José da Costa Rica, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, eu tenho 2 órgãos que são órgãos fiscalizadores. Eu tenho a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e eu tenho a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Enquanto a comissão ele é um órgão administrativo, é um órgão que recebe as denúncias de violação de direitos humanos, a Corte ela termina sendo o órgão de julgamento de violação de direitos humanos. É por isso, meu aluno, que a DUD ela não é um tratado, porque para ser tratado, eu preciso ter órgãos fiscalizadores. Eu tenho que ter mecanismos de proteção. E a DUD, nos seus 30 artigos, não fala de nenhum órgão de fiscalização. Então, esse termina sendo a grande diferença, né, sobre o que é uma convenção e sobre o que é um tratado, certo? Então, ele fala aí, ó, a Convenção Americana de Direitos Humanos é o principal instrumento de sistema interamericano, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica. A aplicação e interpretação da Convenção cabe a um órgão jurisdicional específico, com a função contenciosa e consultiva. Então, veja que o órgão jurisdicional contenciosa e consultiva é no sentido jurisdicional. Aí a Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão judicial autônomo do sistema. A Comissão Interamericana não é órgão judicial, é órgão administrativo. Ele recebe as denúncias promovendo as investigações. A Corte possui competência para proferir decisões obrigatórias aos Estados. Exatamente, ela pode determinar que os Estados cumpram as determinações vindas dela. A Assembleia Geral da OEA não exerce função jurisdicional, tem natureza apenas administrativa, né? É um órgão mais administrativo. E não existe uma Suprema Corte dos Estados americanos. Por isso que as decisões da Corte são irrecorríveis. Peraí, professor, quer dizer que as decisões da Corte são irrecorríveis? Sim, eu não tenho como recorrer delas, porque não existe um órgão superior. Beleza? Vamos lá, questão 6. A criação de um corpo abrangente de leis sobre direitos humanos, visto como um código universal e protegido internacionalmente, do qual todas as nações podem inscrever-se, ao qual todas as pessoas aspiram, é uma das grandes conquistas de quem? Isso aqui é uma grande conquista das Nações Unidas. Isso aqui, essa questão da universalização dos direitos humanos, é uma grande conquista logo após ali a Segunda Guerra Mundial, para que não aconteçam as atrocidades que aconteceram, a morte de mais de 6 milhões de judeus por conta do sistema do regime de direita, né? O regime de extrema-direita nazista, né? Lembrando que o regime nazista é de extrema-direita, também o regime de Mussolini também é de extrema-direita, né? Aí você vê fake news aí
espalhada aí que é um absurdo e ainda tem gente que acredita, é o pessoal que não estuda, né? Eu sou bem sincero, é o pessoal que não estuda e fica falando que o regime nazista é de esquerda. Não. O regime nazista é de extrema direita. Ele é de direita, de extrema direita. Como de Mussolini, como do imperador Akihito, né? Então, tudo foi os três, né? Que foi a aliança lá da Segunda Guerra Mundial, são regimes de extrema direita. Aí a Organização das Nações Unidas é o principal marco institucional desse processo. A ONU estruturou um conjunto normativo internacional de direitos humanos. Esse conjunto é conhecido como Carta Internacional de Direitos Humanos. É um conjunto geral de tratados, de documentos que fazem ali a proteção dos direitos humanos no âmbito universal, do sistema universal dos direitos humanos. Questão 7. Segundo as regras das Nações Unidas para a proteção de menores privados de liberdade, a banca gosta muito de menor privado de liberdade. As informações relativas à admissão, lugar e detenção, transferência e libertação devem ser fornecidas sem demora aos pais, tutores e parentes mais próximos do menor. Exatamente. Fechou aqui logo a letra A. Os diplomas ou certificados de educação concedidos com o Jorge durante a detenção indicarão que o Jorge foi detido ressocializado. De jeito nenhum, não pode não dizer isso não, porque senão vai dizer que ele era bandidinho. O menor só pode ser admitido no estabelecimento se houver uma ordem de detenção válida emanada por uma autoridade judicial. Não é só nessas situações, não é só. Existem algumas situações que eu vou abordar daqui a pouquinho. Todo menor, quando aprovado em processo de ressocialização, deve ter o direito de receber formação profissional suscetível de preparar para a vida ativa. Não tem esse ponto que fala desse ponto, né? Então, só para você ter ideia aqui, ó. As regras internacionais priorizam a proteção integral do menor. Pais, tutores e familiares devem ser informados sem demora sobre a detenção, transferência e liberação. A privação de liberdade exige fundamento legal válido, normalmente medição da autoridade competente. Não é só judicial, pode ser de uma autoridade competente. A educação do menor privado de liberdade deve preservar sua dignidade, sem gerar estigmação. É por isso que não vai ficar nos registros. Documentos educacionais não podem indicar a condição de detenção. A lógica do sistema é não aprovação em ressocialização, mas sim o desenvolvimento contínuo e a reintegração social, ou seja, não é preparar para o trabalho em si, é a reintegração social. E como eu falo, a formação educacional e profissional é um direito do menor, não condicionada a um juízo subjetivo de ressocialização, ou seja, eu não posso utilizar o trabalho para ressocializar no sentido de, assim, você tem que trabalhar, por isso que eles são obrigados a trabalhar. Você tem que trabalhar para você ser ressocializado. Não, não existe essa lógica, né? E para a gente fechar, assinala a alternativa completa corretamente a lacuna contida no seguinte texto. A, tracinho, 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 é um órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos, integrado por 7 membros independentes e carregado da promoção e proteção dos direitos humanos no continente americano. Quem é que faz isso? A comissão. A comissão é que faz isso, né? Então veja que a comissão ele é um órgão administrativo, enquanto a corte é um órgão, o quê? É um órgão judicial, né? Ela é composta por 7 membros, com mandatos de 4 anos, não pode ter mais de 2 membros da mesma nacionalidade. Quem é que pode chegar? Quem é que pode peticionar na comissão? Uma pessoa, um grupo de pessoas, uma ONG, foi o que aconteceu no caso da Maria da Penha, que foi uma ONG de proteção das mulheres. A comissão ela tem uma função mais investigativa. É como se fosse a polícia civil, ela vai investigar. Enquanto a corte, ela julga o que ela investigou. Então, ela termina sendo esse viés para você, tá joia? Então, como sempre, tratamos aqui do que a GCM Sobral cobrou no último concurso, né? A banca Funese, o S aí cobrou. E, meu aluno, qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estarei aí à disposição, @prof. Jean Valnei, né? @prof. Jean Valnei. Show? Então, galera, minha continência e respeito. Até a próxima. Vibrando.
Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!